Vamos abrir em Gênesis 1 e vamos falar um pouco de como Deus faz todas as coisas. Nada, o título. Não é nada de nadar dentro d'água, não é nada disso. É nada de absolutamente nada. Coisa nenhuma. Não ter nada. Então, Gênesis 1:1, logo o primeiro versículo da Bíblia. Vamos ver como Deus criou todas as coisas e o que é que Ele fez e o que é que Ele criou, como criou e o que é que... Vamos aqui ver. Gênesis 1:1, e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E agora eu peço um pouco a vossa atenção. Em muitos filmes, em muitas coisas e através do própria observação, principalmente à noite do céu, nós vemos que é tudo escuro, que o universo é todo escuro. Por isso é que nós conseguimos ver as estrelas. Durante o dia não conseguimos ver as estrelas, mas elas estão lá. Mas à noite conseguimos ver as estrelas. Porquê? Porque é um vasto, imensas trevas sobre todo o universo. Deus encontrou o planeta Terra na mesma forma, vazio, sem nada. E ele começou a criar no planeta Terra. Ou antes, ele criou primeiro o planeta e depois agarrou nesse tal planeta e moldou-o. Que ele criou vários planetas, mas escolheu a Terra. A Terra é um planeta exatamente colocado à distância exata que deve estar do Sol. Ele não está muito próximo, como outros planetas, porque se estivesse mais próximo, todas as pessoas podiam morrer queimadas. Ele não está mais longe, porque se estivesse mais longe era mais frio, as pessoas podiam morrer de frio. Não, o planeta Terra está à distância exata que está do Sol e foi escolhido por isso mesmo. Eu quero-vos começar por dizer que nada que Deus faz é por acaso. Não existe por acaso. Deus não é por acaso que escolhe pessoas, não é por acaso que permite que elas aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que pensa ao contrário, ou muita gente pensa ao contrário, pensa que não, as pessoas é que aceitaram Jesus. Não, Deus é que permitiu que você aceitasse Jesus. Que é completamente diferente. Deus é que permitiu chegar até à sua vida a salvação. Por isso é que nós oramos por pessoas para que elas sejam salvas. Para quê? Para que venham ao conhecimento e Deus permita que elas venham ao conhecimento da salvação. E que depois lhe seja dada a opção dela escolher sim ou não. Se escolher, bem-vindo à família de Deus. Se não escolher, paciência. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que Deus, tudo o que faz, não há por acaso. Não há por acaso em nada que faz. As circunstâncias que acontecem, tudo o que acontece, não há por acaso. Agora temos que entender uma coisa. Há coisas que acontecem porque somos nós que causamos. Por aquilo que fizemos, por aquilo que estamos a fazer, há coisas que vêm. Por exemplo, se você subir ao cima de um prédio e se amandar do prédio, se atirar do prédio, Deus tem a culpa disso? Não, você que se atirou do prédio. Então, mas Deus podia ter levantado a pessoa no ar. Então, mas Deus ia lidar contra aquilo que Ele próprio criou, que foi a gravidade? Vamos entender uma coisa. As opções sempre estiveram todas na nossa mão. Nós é que temos o poder de decisão sobre a nossa vida. Deus chama a isso livre-arbítrio e deu a cada um de nós. Mas aquilo que nós fazemos tem contrapartidas, tanto para o bem como para o mal. Mas entenda uma coisa, acima de tudo entenda isto. Você errou e pediu perdão a Deus, Deus tirou o pecado da sua vida e apagou esse pecado. Portanto, não existe nada que possa agora levantar-se contra si por causa daquilo que você pediu perdão, porque foi apagado. Não existe lei contra si agora.
Mas passando tudo isto agora, esta pequena introdução, eu quero vos dizer, o título é nada por causa disto mesmo. Versículo 2. E a terra era vazia, e a terra era sem forma e vazia. Exatamente o estado que Deus gosta de trabalhar. Vazio. Nada. E começar a criar. E é aqui que nós entramos. Mas como é que nós entramos numa coisa que é Deus que faz? Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus a todos que aceitássemos Jesus como Senhor e Salvador. Está lá escrito em João. Não é 1 João, mas em João 1. É? Está lá escrito que nos deu a possibilidade. Vamos abrir. Eu quero que vocês leiam. Vamos ao Novo Testamento, em João, não é 1 João, em João 1, 12. Não é 1 João, é só João 1, 12. Novo Testamento é um dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e depois vem o João, logo do princípio do Novo Testamento. E temos aqui João 1, 12. E o que diz aqui é, em João 1, 12. Em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Nós não somos um mero acaso, não somos um número na Terra. Inclusive é porque Deus nos trata a nós pelo nosso próprio nome. Ele sabe quem nós somos. Às vezes em alguns sítios, às vezes igrejas, vêm com fotografias para orar por pessoas. Isso não tem lógica nenhuma. Eu vou-lhe explicar porquê. Então, mas Deus não sabe quem é a pessoa que nós estamos a falar? Quando nós agarramos e dizemos assim à pessoa, diga-me lá qual é o nome da pessoa a qual nós vamos orar. E a pessoa trata por primeiro nome, normalmente. É o João, é o Filipe, é o não sei quê. Será que Deus não sabe que aquele João, aquele Filipe é parente dessa pessoa ou é amigo dessa pessoa? Será que Deus não sabe logo quem é a pessoa realmente que é? É preciso uma fotografia para ela ver? Não, Deus não precisa nada disso. Ele sabe muito bem de quem nós estamos a falar. Mas tomem atenção a este versículo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que crerem no seu nome, serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, vocês são filhos de Deus. Amém. Ora, um filho não pode fazer o mesmo que o pai faz. Às vezes nós ouvimos, entre as pessoas, quando se fala, não sei o quê, e há um ditado que diz assim, filho de peixe sabe nadar. Quando nós dizemos isto, quer dizer que ele faz exatamente o mesmo que o pai faz ou que a mãe faz. Tem as capacidades que a faz porque ele aprendeu vendo o pai fazer, vendo a mãe fazer. Por isso nós dizemos, filho de peixe sabe nadar. Ora, nós somos filhos de Deus. Não temos nós a mesma capacidade que Deus tem de criar do nada alguma coisa? Tudo isto que eu falei até agora, para esta introdução, nós somos criadores, criativos como Deus. Onde não há nada, nós podemos criar alguma coisa. Onde não há saúde, nós podemos ordenar que haja saúde em nome de Jesus. Onde não há finanças, podemos ordenar que haja finanças. Onde há problemas, podemos ordenar para que eles desapareçam em nome de Jesus. A nós nos foi dado
essa capacidade, a mesma capacidade que Deus teve ao criar a terra. E é no nada que Deus cria, exatamente como nós temos que nos habituar da mesma forma. Do nada fazer, precisamos. Às vezes ficamos com a ideia errada que nós temos que pedir tudo a Deus. Entenda uma coisa, não está errado pedir coisas a Deus. Agora você tem que entender uma coisa. É nosso prazer, a cada um que seja pai e mãe, dar aos seus filhos. Pois é o prazer de Deus dar para nós. E maior prazer é um pai, uma mãe, ver um filho ter capacidades e conseguir se desenrascar. E conseguir fazer da vida alguma coisa. Não é da mesma forma Deus para nós a mesma coisa? Em que olha para nós e vê que nós temos capacidades para muito mais, embora nós muitas das vezes pensamos que é exatamente o contrário. Somos fracos, que não temos capacidade para isso, que não podemos fazer, mas isso é uma grande mentira do diabo. Nada tem a ver com Deus. Deus nos criou seres criativos para criar. E da mesma forma, onde não há nada, absolutamente nada, nós começamos a orar sobre esse assunto e tornamos aquilo em tudo o que precisamos. Eu quero fazer um parênteses aqui para você entender. Isto nada tem a ver com terceiras pessoas. Eu passo a explicar. Nós não podemos influenciar terceiras pessoas, outras pessoas. Eu não posso influenciar que uma determinada pessoa faça aquilo que eu quero. Isso seria injusto, porque você estaria a manobrar essa pessoa e não é da vontade de Deus que nós façamos isso, porque Deus não faz isso connosco. Então, o que é que nós podemos fazer? No assunto onde nós estamos inseridos, podemos mudá-lo. Por exemplo, você tem num organismo social qualquer, em qualquer sítio público do Estado, você precisa de alguma coisa para resolver. E aquilo não anda para a frente, nem para trás, nem nada. Você pode orar para que esses papéis sejam desbloqueados e venha à sua mão para você ser beneficiado. Agora entenda uma coisa. Antes de tudo você fazer essa oração, você tem que perceber uma coisa. Você tem que orar a Deus e ter a certeza que é da vontade de Deus que assim aconteça. Porque isto é assim, Deus sabe melhor que todos nós. E alguns papéis podem ser desbloqueados para nós termos uma outra situação, fazer isto ou aquilo, mas é da vontade de Deus que isso aconteça. É que nós muitas das vezes oramos coisas que é fora da vontade de Deus, do plano de Deus para a nossa vida. E nós pensamos, mas o plano de Deus, será que é bom para mim? Tudo o que é bom e é agradável vem de Deus para nós. Então vamos começar primeiro por orar sobre todos os assuntos, ter a certeza que é da vontade de Deus. Há coisas que está implícito, que é da vontade de Deus mesmo, como saúde é da vontade de Deus. Você ter as necessidades supridas, ter dinheiro suficiente para todas as coisas, é da vontade de Deus. Você ter uma vida quieta, sossegada, é da vontade de Deus. Agora, há certas coisas, um novo negócio, uma outra coisa qualquer na sua vida, uma mudança de casa, uma mudança de qualquer outra coisa, nós temos que ver se é a vontade de Deus. Temos que buscar a Deus e que Ele nos mostre a nós, porque Ele é um ser comunicativo, muito comunicativo. Na sexta-feira eu falei sobre Moisés. Ouçam. É impressionante a comunicação que Deus tinha com Moisés.
Mas era impressionante ainda mais a comunicação que Deus fazia para Moisés. Era impressionante a de Moisés para Deus, mas também a de Deus para Moisés era impressionante. Montes de vezes Deus falava com ele. Ele é um ser muito comunicativo. Mas nós temos que permitir que isso aconteça. Agora eu quero lhe explicar uma coisa. Às vezes acontece em minha casa que nós temos adoração. Eu tenho adoração 24 horas em minha casa, mas fora disso às vezes nós temos um computador ou qualquer coisa a dar música. Mas de repente toca o telefone. E quando toca o telefone eu atendo. Eu não consigo perceber nada que a pessoa está a falar ao telefone, porque eu tenho música a tocar. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir desligar a música para poder ouvir a pessoa ao telefone. E você dizer, isso é normal. Então porquê é que nós não desligamos as coisas externas para poder ouvir a Deus? Muitas das vezes nós estamos tão ocupados com os nossos próprios pensamentos que não há hipótese de Deus conseguir comunicar connosco. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, se você se habitua a ficar quieto dentro de si, não tem a ver com ações externas, mas se você habitua a ficar quieto dentro de si, Deus consegue falar através de tudo. Você está a ver um filme e Deus consegue através desse filme falar consigo, mostrar-lhe algo. Você está a ver um documentário, está a ver uma coisa e Deus mostra-lhe alguma coisa e lhe faz perceber que é da vontade de Deus este ou aquele assunto. Já aconteceu comigo várias vezes. Mas estou a dizer televisão, como estou a dizer uma rádio, uma música, qualquer outra coisa. Deus nos mostra. Às vezes nós olhamos para um determinado sítio e sabemos exatamente qual é a vontade de Deus. Agora nós temos que agarrar e conseguir fazer parar a nossa cabeça de pensar tudo, principalmente de pensar o que é mau. Pare de pensar o que é mau. Não deixe que isso aconteça. Fale contra isso. Se você está a pensar coisas erradas, agarre e rejeite. E diga mesmo, eu rejeito estes pensamentos de mal na minha vida no nome de Jesus. Fale com a sua boca. Fale alto com a sua boca. Não é preciso gritar. Basta falar alto, como eu fiz agora mesmo. Você está a rejeitar o que é mal na sua vida e está a aceitar o que é do bom de Deus. Tudo o que é bom, boa fama, agradável, vem de Deus. Muitas das vezes, às vezes aparece um assunto e a primeira coisa que nós pensamos não é o que é bom, é pensamos o que é mau em relação a esse assunto. Veja as hipóteses da bênção, não veja as hipóteses da maldição. Veja as possibilidades de Deus, não as impossibilidades que o mundo cria e mostra. Nada, é absolutamente nada. Nada, coisa nenhuma. Isso quer dizer que Deus pode fazer do nada acontecer coisas, assim como nós podemos também fazer. Nós podemos orar sobre os assuntos. Eu lembro-me posso-lhes dar vários exemplos, mas posso dar o exemplo de um pastor em que esse pastor estava no exército dos Estados Unidos, na tropa dos Estados Unidos, e ele estava na Força Aérea. E então o que é que acontecia? Ele precisava de uma coisa que fosse alterada. E ele começou a orar. Ele pediu a Deus, Pai, te peço que este assunto na Força Aérea dos Estados Unidos seja alterada. E ele começou a orar e a agradecer a Deus. Ele só orou uma vez pedindo a Deus e depois dizia, obrigado, Pai, que este assunto já está resolvido. Obrigado, Pai, que este assunto já está resolvido. E por causa dele orar e da insistência da oração dele, o que é que aconteceu? O exército dos Estados Unidos, na Força Aérea, mudou uma coisa para que ele não fosse prejudicado. Tudo, as leis podem ser mudadas porque você ora. A Bíblia diz que só um justo pode muito nos seus efeitos orando a Deus, confiando em Deus. Ele diz que um homem orou, bastou um homem orar e o sol parou para que a guerra fosse ganha. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e ele orou. E durante 3 anos
não choveu sobre a terra. E ao final de 3 anos voltou a orar e choveu sobre a terra. Você entende? Se você agarrar e ler a Bíblia, você vai ver que Deus atua através das orações de nós. Somos seus filhos. Deus quer que nós falemos. Em Ezequias, por exemplo, Deus fala com Ezequias e vira-se para ele e disse para ele chegar ao pé de um vale que estava cheio de ossos. E ele diz, fala sobre os ossos. E ele começou a falar e os ossos começaram-se a juntar e fez um grande exército de pessoas vivas. Da morte há a possibilidade de vida. Jesus falou, as pessoas estavam mortas e elas ressuscitaram. O seu assunto pode ser ressuscitado se você orar sobre ele e confiar em Deus, que vai acontecer. Então, mas e quando é que vai acontecer? Deus sabe todas as coisas e sabe quando deve que isso aconteça. Embora aos nossos olhos muitas vezes parece que é tarde. Não, mas já devia ter sido antes. Não, há um propósito para tudo. Nesta terra. Eu peço desculpa, eu de repente parei porque lembrei-me de uma coisa que Deus mostrou hoje de manhã. Às vezes nós não conseguimos perceber porque é que as coisas acontecem, mas há um propósito para tudo. Mesmo às vezes nas coisas menos boas, há um propósito para tudo. Temos que nos lembrar uma coisa: nós dependemos de Deus para tudo. E se dependermos dele e confiar nele, ele vai trazer até nós as pessoas certas, ele vai trazer para nós as circunstâncias certas, ele vai abrir as portas certas, ele vai fazer tudo. Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Às vezes nos faz confusão, então, mas como é que Deus pode fazer isto ou aquilo? Como é que ele vai fazer? E às vezes ele faz coisas de uma forma extraordinariamente. Às vezes por coisas tão simples. Neste tempo, eu, a minha esposa e um filho meu fomos às compras. Quando fomos às compras, estávamos lá, tínhamos acabado as compras. Esse meu filho não sabia onde acabava a carteira. E começou-se a procurar onde é que estava, a passar por sítios todos onde é que tínhamos passado e tudo isso. Estávamos todos a orar para a carteira aparecesse. Nas possibilidades de conseguir fazer as coisas, teve de telefonar para a polícia, porque poderia alguém ter apanhado ou tirado, não sabíamos, não é? E eu orei, e Deus tinha-me dito que estava no carro. E eu achei que pronto, estava no carro. E eu até mandei para irem ao carro ver. Só que naquela confusão toda, naquele stress de coisas terem desaparecido, não conseguiram ver no carro. E eu duvidei daquilo que tinha ouvido. Voltaram a ir ao carro e encontraram, estava lá a carteira, teve-se cancelar a polícia, teve de fazer tudo. Quando eu cheguei ao fim, eu estava a pedir perdão a Deus de eu não ter acreditado nele. E estava a dizer, obrigado, Pai. Realmente és bom. Deste aparecer todas as coisas. Você pode dizer, mas se calhar a carteira já foi deixada lá. Se calhar. Ou se calhar estava no outro lado e foi parar ali dentro do carro. Não sei. Sei que estava lá.
que é que eu quero dizer com isto? Nas pequenas coisas, Deus resolve, atende, responde. Você entende? Então, Ele faz em tudo assim. O que é que você precisa para a sua vida? Às vezes é de pessoas como deve ser ao seu lado, pessoas que o ajudem, que o elevem. Por que não? Outras das vezes é uma circunstância financeira em que há necessidades. Será que Deus não sabe o que é que você precisa? Sabe o que é que você precisa. Então a oração que você deve fazer, obrigado, Pai, que tu estás a suprir todas as minhas necessidades. Eu creio em ti. Tu me estás a dar toda a suficiência que eu preciso. Eu confio em ti. Às vezes a saúde. O que é que a Bíblia diz sobre saúde? Diz que Deus nos perdoou através de Jesus Cristo e que através dele nós não podemos estar doentes. Que ele levou toda a nossa enfermidade pelas suas dores e pelas suas pisaduras. Que ele é o Deus que nos sara. Por é ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. É ele, Deus. Se nós deixarmos estes versículos entrar dentro do nosso coração, entrar da nossa vida, e eles sejam a resposta em primeiro lugar para todas as coisas, então nós temos a bênção de Deus na nossa vida. Eu quero-vos dar exemplos meus. Eu já contei isto várias vezes, mas eu quero que você entenda que as coisas muitas das vezes acontecem, vêm. Por causa do meu tipo de profissão, eu fiquei, numa dada altura da minha vida, com problemas nas minhas costas. Por causa de eu ser guarda noturno, andar de carro muito e tudo mais. Isso quer dizer que acontece a todos? Não, não tem que acontecer a todos. Mas comigo aconteceu e aconteceu muito novo mesmo. Mesmo antes de eu aceitar Jesus, eu já estava com problemas. Então, eu estava com o problema. Eu aceitei Jesus, depois disso, durante bastante tempo não tive problema e depois voltou outra vez a acontecer. Mas eu percebi através da palavra de Deus que não é da vontade de Deus que nós estejamos doentes. Porque inclusive o povo que saiu do Egito, que era escravo e que Deus os libertou, todas aquelas almas foram libertas. E eram muitos, mesmo muitos. A Bíblia fala de perto de 2 milhões, talvez mais. Então, todas aquelas pessoas, não houve um só doente. Porque estavam a andar com Deus. Eles estavam a confiar em Deus. Eu quero que você entenda que andar com Deus é confiar nele. Será que apesar de eu confiar em Deus em vários assuntos da minha vida, será que eu estava a confiar nele para cura? Não, não estava a confiar. Só quando eu agarrei e comecei a lutar, dizendo que Deus tinha pago por mim na cruz a possibilidade de eu agora não estar enfermo, não estar doente. Só quando eu comecei a dizer não, eu estou curado em nome de Jesus, eu estou curado em nome de Jesus, é que a cura se manifestou porque eu estava a acreditar em Deus. Só quando eu acreditei na sua palavra, no que ele diz em meu favor, é que as coisas começaram a acontecer. Só quando eu acreditei que Deus podia fazer do nada alguma coisa na minha vida, porque ele é o Deus que me sara.
E eu comecei a lutar por isso. Só aí é que as coisas começaram a acontecer. Até lá, nada aconteceu. Mas eu aceitei Jesus, sim, mas nada aconteceu. Enquanto eu não falei aquilo que eu devia ter falado, nada aconteceu. Naquele dia, quando aconteceu, já tinha acontecido antes e eu tinha deixado. Eu nunca tinha falado, mas naquele dia não aceitei. Eu rejeitei aquilo que o diabo estava a tentar pôr outra vez na minha vida. Depois disso, várias vezes, Deus, ou antes, peço desculpa, várias vezes tentou o diabo outra vez tocar na minha vida, mas eu rejeitei sempre. Desde essa altura até hoje, nunca mais eu tive problemas nas costas. Sempre me mexi, fiz tudo e faço tudo em nome de Jesus. Eu não aceitei algo que estava a acontecer na minha vida. Havia um nada que era doença na minha vida e Deus transformou em tudo através de eu acreditar nele, no que ele diz. E cabe a nós, em cada área da nossa vida, acreditar nele. Lutar por isso. Em Portugal, havia houve uma ditadura durante 48 anos. Essa ditadura não havia liberdade de expressão, não havia nada, e em 1974, a 25 de abril de 1974, foi decretada a liberdade em Portugal e o governo foi deposto e foi colocado um governo de desfia até haver novas eleições. As pessoas estavam muito contentes e tudo mais, houve liberdade, até em alguns casos demasiada, mas foi instituída uma liberdade do qual as pessoas não estavam habituadas a ter. Liberdade de poder falar, de poder exprimir, liberdade de poder dizer o que pensa. Mas essa liberdade, muitos não estavam habituados a ela. Como não estavam habituados, continuaram calados. E Deus nos libertou a nós. Nos libertou a nós. Mas parte de nós continuamos presos porque não estamos a acreditar nessa liberdade, não estamos a acreditar no que Deus nos deu. E então não conseguimos criar nada porque não estamos a acreditar em Deus. Deus pode fazer coisas grandes na nossa vida se nós pensarmos grande. Ele pode fazer coisas pequenas na nossa vida se nós pensarmos pequeno. Ou Ele não pode fazer nada se nós não pensarmos em absolutamente nada ou não fizermos absolutamente nada. E tudo tem a ver com o seu acreditar e com as suas palavras, que você fala. Há pouco tempo ouvi uma pastora que dizia que pôs à prova como é que Deus funcionava na vida dela. A Bíblia fala sobre isso. Provai e vede que o Senhor é bom e diz, ponham-me à prova. Então, porquê que você não ora sobre uma coisa simples? Uma coisa que você queira resolvida, uma coisa simples. Mas que você ora, que você acha que é uma coisa simples. Ora sobre esse assunto, confie em Deus que vai ser resolvido em nome de Jesus e veja o poder de Deus a atuar na sua vida. À medida que você vir isso, começa a pedir coisas maiores, 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 maiores. Veja o poder de Deus na sua vida, criando do nada tudo e mais alguma coisa. Eu quero vos levar a alguns versículos. Vamos dizer Efésios, também no Novo Testamento, Efésios 5:1.
Em Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Exatamente tudo o que eu tenho falado. Sede imitadores de Deus. Deus criou do nada, de um planeta que nada tinha, nada. Se você quer imaginar o planeta Terra, imagine como é a Lua. A Lua, descrição sobre fotografias, nós temos visto, vídeos, nós temos visto, é vazia, não tem nada. E Deus criou tudo. A única coisa que o planeta Terra tinha era água, coisa que a Lua não tem. Então, vamos ver mais outro versículo. Vamos a João agora. João 5:19. Vamos voltar ao de João outra vez. João 5:19. Está lá outro. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Estamos a falar do Pai, do nosso Pai, e Jesus fez exatamente a vontade do Pai. E ele dizia que não fazia mais nada, só podia fazer o que via o Pai fazer. E nós vimos Jesus fazer montes de coisas, exatamente como o Pai faz. Criar do nada. Jesus continua a falar conosco. E veja aqui em João, também 14, eu penso que seja o 12. É isso mesmo. João 14, 2. Depois de Jesus dizer que tudo o que fazia tinha visto o Pai fazer e que ele tinha recebido do Pai, ele fala agora para nós, Jesus, como filhos de Deus. João 14, 2. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Esta é a promessa de Jesus. Deus espera de nós as mesmas obras de Jesus e maiores que estas. É isso que Deus espera de nós. Espera que nós, seus filhos, façamos do nada coisas grandes. Agora, existe uma pergunta a ser feita. O que é que você anda a orar? Há duas maneiras de orar a Deus. Há maneira de orar a Deus assim: Pai, ajuda-me, eu preciso de ti, eu necessito de ti, eu estou aflito, Senhor, ajuda-me, liberta-me disto, daquilo, daquele outro, resolve-me isto, aquilo, daquele outro, Pai, ajuda-me. Você está a acreditar em Deus? Você está a acreditar em Deus, orando assim? Cada vez que você ora uma vez assim, a segunda vez assim, quando você orar a segunda vez, que orar assim, a segunda vez, você está a dizer que da primeira vez Deus não ouviu e não está a acreditar que Deus está a ouvir. Basta orar a segunda vez assim. Já não falo da primeira, a segunda vez que você orar. Então, como orar a Deus?
Orar acreditando que Ele o ouve. A Bíblia diz que nós temos de crer que Deus existe e que é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam. Então, se é assim, nós podemos orar. Jesus disse, tudo o que pedires eu farei. Então vamos colocar o assunto. Por exemplo, eu vou-lhes dar um exemplo. Eu tive dois carros antes deste carro que eu tenho agora atualmente. Eu tive um carro. Eu tinha um carro que era só 2 lugares e eu já tinha uma família e precisava de um carro maior, um carro com 5 lugares. E eu não sabia que carro havia de comprar. Não sabia o que era melhor. E eu orei a Deus, Pai, peço ajuda para me mostrares qual o melhor carro que eu devo comprar, em nome de Jesus. Esta foi a minha oração. A minha primeira oração. Qual foi a minha segunda oração? No dia a seguir, a minha segunda oração foi, obrigada, Pai, que já tenho o carro que preparaste para mim, em nome de Jesus. Obrigado. A minha oração a seguir foram sempre iguais, a partir da segunda. Obrigado, Pai, que eu já tenho o carro que tu preparaste para mim. Obrigado. Perdão. Esse carro foi tão abençoado por Deus, tão abençoado, que esse carro, ao final de 30 mil quilómetros, devia de levar uma peça. E esse carro só aos 100 mil é que levou essa peça. Quando esse carro foi à oficina, ninguém acreditava que ele já não tivesse levado mais peças iguais àquelas. Portanto, ele já devia ter levado 3 peças iguais e, no entanto, só aos 100 mil é que levou a primeira. Eu só orei a Deus pedindo por o carro que ele achava que era o carro certo para mim. Porque nós não sabemos tudo, eu não sei tudo. Nós não sabemos. Então, o que é que devemos fazer? Orar, oração correta. Colocando nas mãos de Deus a sua direção, a sua vontade e que Ele nos mostre o que é o melhor para nós. Então não vamos nos lamentar perante Deus. Vamos orar uma oração de confiança, declarando que Deus é capaz e vai resolver e nos vai responder, exatamente como Jesus diz, tudo o que pedis em meu nome, tudo o que pedis em nome de Jesus, Ele fará. Você tem um assunto qualquer para resolver. Um assunto de finanças, por exemplo. Como é que resolver? Pai, eu preciso deste dinheiro no nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Na segunda vez que você ora, você é obrigada, Pai, que eu já tenho o dinheiro que eu te pedi em nome de Jesus. Na terceira vez, obrigada, Pai, que eu já tenho o dinheiro que eu te pedi. Quando você está-se a ver a chegar à altura em que você tem que ter o dinheiro e você continua a fazer a mesma coisa. Mesmo que ultrapasse o tempo que você devia ter o dinheiro, você continua a dizer a mesma coisa. Que Deus vai suprir as suas necessidades na altura certa. Deus lhe vai dar o que você precisa. A nossa oração mostra a nossa confiança em Deus. Se nós cada vez que oramos nos estamos a lamentar perante Deus, a segunda vez que oramos estamos a lamentar perante Deus, já estamos a dizer que da primeira vez Deus não nos ouviu, estamos a dizer que Ele não nos vai responder, estamos a dizer que Ele está a demorar e que nós não estamos a confiar nele. No entanto, Ele diz que nos ama, dando o seu próprio Filho por nós. E o que é que nós estamos a pensar que Deus é, afinal? Um pastor, em 1998, pregou em Portugal e dizia: quão grande é o seu Deus? Ele perguntava: quão grande é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? O que é que o seu Deus pode fazer ou não pode fazer? Há coisas que nós não acreditamos que Deus possa fazer. Essas coisas que nós não acreditamos que Deus possa fazer, eu vou-lhe dar um segredo.
Deus não vai poder fazer na sua vida nada. Então, mas como não? Você não está a acreditar nele? As coisas que você diz que Deus pode fazer, Ele vai fazer. As coisas que você está a orar, colocando nas mãos de Deus e dizendo, Pai, eu creio que Tu és poderoso para resolver este assunto no nome de Jesus, você está a dizer, oh glória a Deus que Tu vais resolver. Será que existe alguma coisa que seja grande para Deus ou impossível para Deus? Isso não existe. No dicionário de Deus, impossível não existe. Ele cria tudo do zero. Ele, onde não há, Ele cria. Exatamente com o que nós devemos fazer pela oração. Onde não há, criamos. Porque confiamos em Deus e sabemos que Ele é capaz de operar e vai operar em nosso favor. Exatamente o que Jesus diz. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Não é lamentar perante Deus, não é estar sempre a pedir a mesma coisa, não. Se Ele disse uma vez, nós oramos uma vez, Pai, eu quero isto. Parte das orações que eu faço são muito simples. Pai, eu quero isto. Eu quero aquele carro. Eu quero aquela casa. Eu quero. Minhas orações são assim. Depois eu disse, eu creio em nome de Jesus que tu podes. Uma oração tão simples. Uma vez eu vi um carro passar à minha frente e Deus me perguntou, tu gostas deste carro? E eu gosto. Gostavas de ter? Sim, sim, gostava de ter. E a cor? Igual. E eu tive o carro. É o carro que eu tenho atualmente. Foi especial a oração, foi com muitos floreados, foi o Senhor, eu venho a ti e tal. Não, foi uma conversa simples. Entre um pai e um filho. Exatamente a conversa que você deve ter com Deus. Ontem à noite, estive a ver um pouco de televisão e um pouco de televisão que eu estive a ver, estavam a falar sobre uma igreja. Não é evangélica, uma igreja diferente. A igreja ortodoxa, eu penso que era grega, mas que estava nos Estados Unidos e por causa do 11 de setembro, quando caiu as torres, ela foi também destruída. E estão a tentar erguê-la e não sei o que, não é? E eu depois ouvi-os a orar. E eu fiz-me tanta confusão. Eles falavam de uma forma especial, exatamente como estivessem a falar com o rei ou com alguém muito importante, mas muito distante. Era a forma deles orar. É a forma que eles confiaram em Deus e confiam em Deus dessa forma. Mas o relacionamento que Deus nos mostra na Bíblia entre nós e Deus é um relacionamento de pai e filho. E entre pai e filho existe uma conversa normal. Existe uma conversa em que nós podemos orar, pedir uma coisa e sabemos que Ele nos vai dar. Houve coisas que eu orei que Deus disse-me logo que não podia ser. Que Ele não podia fazer. Porque Ele sabe que não pode fazer, porque vai alterar o curso de muita coisa que Ele não quer alterar, que tem que acontecer. Por isso Ele disse logo que não ia responder à oração. Que não podia fazer. Mas será que Ele não pode abençoá-lo assim? Isso não há impedimento nenhum.
O único impedimento somos nós próprios. Nós é que somos impedimento à bênção quando nós dizemos não é possível Deus me curar, não é possível Deus me abençoar, não é possível eu ter para suprir esta necessidade, este problema. Então, mas como é que se eu durante tanto tempo tive esta enfermidade, como é que Deus vai curar? Não sei se a pessoa estava morta, como é que Deus ressuscitou a pessoa? Não sei. Eu sei o que aconteceu, não é? Como é que ele me curou das costas? Porque eu acreditei no que ele dizia, declarava o que ele dizia, aceitei o que ele dizia e reivindiquei o que ele dizia e tive o que ele dizia. Isto quer dizer que vai haver luta. Isto quer dizer que você vai ter que lutar por aquilo que acredita. Isto quer dizer que você tem que vir em defesa da palavra de Deus na sua vida. O que é verdade? Aquilo que o mundo diz, aquilo que o seu corpo diz, aquilo que os sintomas dizem ou aquilo que Deus diz. Nós temos que decidir. Se você agarrar na Bíblia de capa a capa, você vai ver coisas impressionantes. Mas uma delas é todos que andaram com Deus foram abençoados e tiveram em abundância. Todos. Quer no Novo, quer no Velho Testamento, aconteceu o mesmo. Porque Deus abençoava aqueles que andavam com Ele. Inclusive, Jesus disse que o Senhor, sendo tomado aos céus, Jesus, sendo tomado aos céus, cooperava com aqueles que pregavam a palavra de Deus. Vamos deixar de ter uma mente de miséria, de impossibilidades, e ter uma mente de possibilidades com Deus. Porque Ele é grande e vai, irá e faz grandes coisas na sua vida. Se você deixar crer nele, confiar nele e buscá-lo a Ele para isso. Mas se não o fizer, você não vai receber nada. E a culpa não é de Deus. É sua, porque não o buscou. Porque não confiou nele. Deus é um Deus do nada, cria grandes coisas. Como, por exemplo, todo o planeta Terra. Foram precisos anos e anos e anos e anos de estudos para entender como é que Deus, como funcionam as plantas, como funcionam os animais, como funciona a gestação dos humanos ou dos animais, como é que as plantas cada vez acontecem mais, como é que são semeadas, como é que deve ser melhor. Foram precisos anos e anos de estudos. Uma coisa que Deus fez em poucos dias. Ele tem capacidade para muito mais. Se você e eu deixarmos. Se não deixarmos, se acharmos que não vai dar, não vai acontecer, pois eu peço desculpa, mas não vai mesmo acontecer. Você não está a deixar Deus fazer as coisas. Não vai acontecer na sua vida. Eu quero-vos terminar contando um testemunho desse mesmo homem que em 98 veio cá a Portugal. Ele é um pregador americano. Ele veio cá a Portugal e ele conta um testemunho de uma pessoa que veio pedir a ele para orar por causa dos olhos. Ela tinha uns óculos muito grossos e ela vinha, os olhos estavam a ficar, ela estava a precisar de mais dioptrias porque estava a começar a ver mal e ela estava aflita com os olhos e veio pedir a oração ao pastor para orar por ela, por os olhos dela. E ela vinha com uma criança pela mão. E o pastor disse, sim, vamos orar. E quando ele ia começar a orar por ela, a senhora disse assim, esta é a cruz que Deus me deu. E ele parou de orar, olhou para ela e disse assim, eu não posso orar por si. E a senhora ficou assim, então, mas eu vi tantos milagres acontecer, pessoas serem curadas,
como é que você não pode orar por mim? Ele olhou para ela e disse: eu não posso orar por si, porque se isso foi uma coisa que Deus deu a si, como é que eu posso tirar isso de si, que foi Deus que deu? E ela ficou a olhar para ele para ela, e depois virou-se ele e disse assim: eu vou-lhe fazer uma pergunta. Você tem esse filho, não é? É filho seu? É, meu filho. Diga uma coisa, se o seu filho se portar mal, você arranca-lhe o braço e queima-o no fogo? Ele disse: não, não, de forma alguma. Então, se é isso, por que é que acha que Deus é mau o suficiente para lhe dar uma doença assim? E ela ficou outra vez a olhar para ele, e ele a olhar para ela. E ela virou-se e disse assim: não foi Deus que me pôs isto em mim, pois não? E ele disse: não, 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 minha irmã, não foi, não. Não foi Deus que colocou isso em si. Foi o diabo. E agora já posso orar por si e tirar isso de si. E ela foi curada. Mas você entendeu? As doenças e as maldições não vêm de Deus para nós. Vêm do inimigo das nossas almas, o diabo. Se nós acreditarmos na mentira que o diabo tenta nos pôr, dizendo que foi Deus que colocou isto em nós, mentira, não foi nada. Nós vamos ficar divididos, porque como é que estamos a pedir a Deus que nos tire uma coisa que Ele nos deu? Mas se nós acreditamos, confiarmos no que Ele diz, que não é Ele que nos causa a maldição em nós, é o diabo, então a maldição pode ser de nós, porque nós pedimos a Deus para que isso aconteça. Você entende? As doenças não vêm de Deus. As doenças vêm do diabo. Inclusive, sobre algumas reuniões atrás, sobre o que eu falei, sobre a passagem do anjo da morte, quando estavam no Egito, Deus permitiu que passasse um anjo da morte, mas, no entanto, deu-lhe sinais ao anjo da morte. Deu-lhe sinais? Sim, deu-lhe sinais. Porque aquele onde ele passasse ao pé da porta de uma casa e essa porta tivesse sangue nas ombreiras, nessa porta ele não mataria ninguém. Nessa casa ele não mataria ninguém. E o anjo da morte passou por todo o Egito. E onde estas portas tinham sangue nas portas, essa casa não foi tocada. Onde não havia primogênito, o primeiro filho nascido nessa casa morreu em todo o Egito, em todo lado. Quem matou foi Deus? Não, foi o anjo da morte. O mesmo anjo da morte que agora tenta tocar nas nossas vidas. E nós nos esquecemos que temos o sangue de Jesus derramado por nós na cruz e que esse sangue é a nossa proteção. Que ele não nos pode tocar no nosso corpo, não pode trazer doença até nós. Só vai trazer doença até nós se nós aceitarmos isso. Aí Deus não pode fazer nada, porque nós aceitamos. Tudo o que permitires na terra será permitido no céu. Tudo o que não permitires na terra não será permitido no céu. Doença não vem de Deus. Maldição não vem de Deus. Porque senão seria um Deus muito esquisito. Um Deus que permite que o seu filho morra por nós e depois nos dá as doenças. Deus nos liberta, nos salva e depois nos dá as doenças. Não tem lógica sequer. Nos ama e nos dá doenças. É para tentar nos ensinar nada, alguma coisa. Ouça, Deus já me ensinou muitas coisas, mas nunca foi pela parte mais dura. Eu é que errei e houve consequências pelos meus erros e eu aprendi daí, mas não foi com Deus,
com Deus, o que ensina é em paz, em amor, em calma. Sim, é que Ele ensina. Nós aprendemos a viver pelas consequências dos nossos atos. E se alguma coisa nos aconteceu, teve a ver com consequências dos nossos atos ou que nós forçámos o nosso corpo a determinadas coisas e não sei o quê. Mas Deus é o Deus que nos sara. Ele disse que nos cura, que nos liberta, que nos abençoa. Assim nós confiamos nele. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, farei. Então eu vos peço que restabeleçam todas as vossas prioridades, que voltem a pensar tudo de novo sobre a vossa vida, analisem cada espaço da vossa vida e vão ver que realmente o que aconteceu foi aquilo que você permitiu. Mas agora que você está com Deus, tem a possibilidade de mudar tudo. É você orar e dizer que confia em Deus, que Ele vai abençoar, porque Ele vai abençoar, porque Ele o ama. E você vai criar do nada coisas impressionantes para Deus. Amém. Então, eu vou pedir ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus bom. O grupo Louvor vai vir para aqui e nós vamos fazer algo diferente. Eu quero orar connosco antes de nós tirarmos as finanças, a área financeira. Nós vamos orar. Vamos ficar todos de pé, se faz favor. Vamos lá dizer assim, Pai. Vamos lá dizer, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. Nós vimos a Ti em nome de Jesus. E pedimos perdão, Senhor, por maneiras erradas de nós pensarmos. Ajuda-nos a entender o grande Deus que Tu és, o Pai de amor que Tu és para conosco. Para que façamos não só a Tua vontade, mas para que a nossa passagem nesta terra seja de bênção para as nossas vidas e de agrado para Ti, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus bom e a prova disso é que deste o Teu próprio Filho por nós. Sabemos que podemos todas as coisas por Ti, porque nos amaste. Te agradecemos por isso, Senhor, do fundo do coração. E Te agradecemos pelas coisas grandes que vamos fazer contigo. No nome de Jesus. Amém. E agora quero falar da parte financeira. A Bíblia diz: tudo o que o homem semear, isso vai colher. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Você colhe sorrisos, você semeia sorrisos. Se você semeia bondade, você vai receber bondade. Se você semeia perdão, você vai receber perdão. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Se você semeia batatas, colhe batatas. Se você semeia tudo o que o homem semear, vai colher. Um dado pastor, uma vez chegaram lá uma pessoa, um irmão, dizendo: minha mãe está agora num lar e não tem dinheiro suficiente. Mas ela sempre foi cristã e tal, mas nunca acreditou em semear na igreja.
Sim. Então, e havia alguma coisa que a sua mãe fazia? Ela chegou a dar muitos cobertores a pessoas. Ah, e mais alguma coisa? Comida. Ela dava muita comida também. Ah, então, e ela agora está no lar. E o que é que ela recebe? Opa, muitos cobertores, montes de cobertores. Tem para lá cobertores. Ela toda a gente parece que lhe traz cobertores. E comida, muita. Ela não pode comer certas coisas, mas toda a gente lhe traz muita comida. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Então, vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Amém. E vamos virar as mãos para as ofertas, vamos dizer obrigado, Pai. Nós podemos semear no teu reino e confiar em ti, Senhor. Sabemos que tu vais e farás e já estás a fazer grandes coisas no nosso meio. Tudo para a tua glória e honra. No nome de Jesus. Amém. O que é que eu vos digo agora? Muitas bênçãos. Boa semana. Agarrem-se a Deus. Confiem nele. E vejam coisas grandes acontecer no nome de Jesus. Amém.